Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal De Volta à Essência, de leitura diária da Bíblia. E a gente está aqui num propósito de leitura, onde nós lemos um capítulo da Bíblia por dia. Então você que tem a Bíblia em casa, que está lá encostada, que fica lá pegando pó, esse canal é para você, se você tem vontade de saber mais sobre a Bíblia, o que está escrito nesse livro tão poderoso, tão famoso, tão misterioso, o mais vendido no mundo. E ali tem princípios, lições poderosíssimas na vida da gente. Eu acredito piamente que quando a gente começa a ler a Bíblia consistentemente, eu já experimentei isso algumas vezes na minha vida, trago isso agora através do canal, e eu posso dizer para você que à medida que a gente vai lendo a Bíblia de uma forma consistente, isso faz um bem enorme para a gente em várias áreas da nossa vida. Ali a gente consegue aplicar lições, princípios no nosso dia a dia. Então ela não é, embora ela seja um livro antigo, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. E você é muito bem-vindo para estar aqui nesse canal. Aproveita, compartilha com alguém. Sabe aquela pessoa assim, que às vezes a pessoa tá meio capenga ali na fé, tá precisando de uma ajuda, aquela vizinha lá que não quer ir para a igreja, não quer saber de Deus, mas pede oração para você, manda esse canal para ela, manda esse vídeo, compartilha o link desse vídeo com ela, com ele, né, ou com quem quer que seja, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção e essa pessoa mais tarde vai te agradecer, porque o poder não está aqui no vídeo, naquilo que eu venho falar para você. O poder mesmo, gente, tá aqui na palavra de Deus e nas escrituras, tá bom? Então, você que está chegando agora, seja super bem-vindo aqui. Você que já é inscrito no canal, se quiser já adianta lá para a palavra. Mas você que está chegando agora, eu quero te falar que esse canal, ele tem também leituras anteriores que já estão salvas aqui em playlists. Nós fizemos, por exemplo, leituras do livro de Gênesis, do livro de Mateus, e agora nós estamos lendo o livro de Êxodo, a saída ali do povo hebreu ali do Egito, a libertação do povo, e a gente está nesse momento da leitura. Antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para o tema que Ele tem hoje para a gente, que venha falar o nosso coração, venha nos dar entendimento e que possamos tirar lições assim poderosas da palavra que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra e dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia se renova nesse dia. Eu quero te agradecer porque o Senhor deixou essa palavra para a gente, para que possamos aprender. E eu peço ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso entendimento, que possamos aprender ainda mais a sua palavra, que possamos aplicar essa palavra no nosso coração e não sermos só ouvintes, mas praticantes dela. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que estiver me assistindo, a casa dela, a família, tudo o que ela tem. E que o Senhor venha dar sabedoria para essa pessoa e essa família, Pai. Naquilo que nós vamos ler hoje. E nos ensina, Pai, nos ensina a tirarmos alguma lição para que possamos viver a partir de hoje na nossa vida, entender o seu agir e confiar naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Que a sua palavra nos transforme por completo, de dentro para fora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos no livro de Êxodo. Pega lá então a sua Bíblia, seu celular, o que você tiver aí. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 13. E a palavra do Senhor, ela está escrita assim. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia em que saístes do Egito, da casa de escravidão, pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte. Por isso, não se comerá pão fermentado. Estais saindo hoje no mês de Abibe. Quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que dá leite e mel, observarás este ritual. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado nem fermento em todo o seu território. Naquele dia dirás a teus filhos: isso é por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito.
Isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Por isso cumprirás esse estatuto na sua época a cada ano. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus e a tiver dado a ti, conforme jurou a ti e a teus pais, separarás para o Senhor todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe, incluindo todo o primogênito dos teus animais, os machos serão do Senhor. Mas resgatarás com um cordeiro todo o primogênito de jumenta. Se não o quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo o primogênito entre teus filhos. E no futuro, quando teu filho te perguntar o que significa isso, responderás: o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. E aconteceu que, insistindo o faraó em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso sacrifico ao Senhor todos os primeiros animais machos a saírem do ventre, e resgato todo o primogênito dos meus filhos. Isso te servirá de sinal na tua mão e de símbolo entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse: para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Bom, gente, então vemos aqui a primeira ordem que o Senhor está dando ali para Moisés em relação ao povo, que é a consagração de todos os primogênitos. Isso era muito simbólico, isso era muito marcante, porque significava todo aquele mover, toda aquela libertação do povo hebreu através da mão forte de Deus, onde todo o primogênito ali egípcio, né, todo o Egito sofreu com a morte dos primogênitos, e por causa disso agora todos os primogênitos israelitas estavam sendo consagrados a Deus. E isso era para ser lembrado sempre, isso era um memorial, isso era um ritual que deveria ser passado ali para os filhos, para as próximas gerações. Então o Senhor, naquele momento, pede a Moisés que todos os primogênitos fossem consagrados. E ali a Bíblia está relatando também que nessa direção, nessa condução do povo ali pelo deserto, uma coisa chama muito atenção. Deus, ele não conduz pelo caminho mais curto, né? A Bíblia diz que o próprio Deus fez o povo rodear ali o caminho do deserto. E aí a Bíblia diz também que o Senhor fazia a condução, sempre dando direção para eles, de dia usando uma coluna de nuvem e à noite usando uma coluna de fogo, mas o tempo todo Deus ali conduzindo. Isso me chama a atenção porque às vezes a gente fica pensando como Deus conduz a vida da gente. Às vezes a gente pensa assim que, por exemplo, Deus está me conduzindo. É sempre ali no caminho certinho, o caminho mais prático, o caminho mais curto. Mas quando eu leio esse texto, para mim me parece que Deus ele gosta de trabalhar por meios que não fazem muito sentido para a gente. Né? Olha que coisa interessante também o que a Bíblia diz. Deus ele escolhe o caminho mais longo, ele faz o povo rodear, porque se o povo fosse pelo caminho mais curto e se houvesse uma guerra, vai que o povo desiste ali da libertação e volta para o Egito. Você para pensar, mas como assim? Os caras viveram escravos por 430 anos, eu falei isso ontem. Como que uma geração inteira, ou várias gerações ali que são libertas, que ficaram oprimidas, presas, escravas por 430 anos, pode se arrepender de uma coisa dessa e voltar para aquele caminho?
Sim, eles poderiam voltar por aquele caminho. E isso me faz pensar no nível que eles tinham de pensamento, no nível de vivência, de mente escrava que eles viviam. Por isso que o próprio Deus, ele escolheu um caminho mais longo, porque o próprio Deus sabia que o povo ele poderia até mesmo se arrepender e querer voltar para aquela antiga vida. Então o Senhor faz o povo, faz o quê? Rodear. E às vezes isso acontece com a gente também. Às vezes o Senhor ele faz a gente meio que dar voltas, né? Parece que para nós o processo parece que demora mais. A gente quer uma solução, a gente quer uma resposta mais rápida, mais prática, e às vezes não acontece. Às vezes a gente pensa que Deus nem está ali, nem está nos conduzindo. Só que se você estiver no Senhor, se você estiver buscando em Deus, e às vezes mesmo assim parece que as coisas não estão saindo muito ali do lugar, será que Deus realmente não está conduzindo aquela situação, fazendo a gente dar voltas de propósito? Muitas vezes o Senhor pode fazer a gente, dar todo esse rolê, toda essa volta de propósito para que a gente medite mais, para que a gente busque mais, para que a gente seja mais dependente dele e para que a gente não desista e queira voltar a um caminho, aquele caminho errante que a gente estava na primeira dificuldade que vier. Então a gente precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor, as coisas que estamos orando, as respostas que nós queremos que Deus nos dê. Se nós estamos pedindo para Deus, Senhor, me dê uma direção, fale comigo, direcione a minha vida. Como está a sua vida hoje? O que você pode dizer da sua vida hoje? A sua vida hoje, se você ora, se você está pedindo ao Senhor, se você é fiel, está firme e tem ali o coração sincero com Deus e ainda não é o resultado que você espera, pode ter certeza que Deus pode estar te conduzindo nessa situação do jeito que ela está. O importante, gente, é o Senhor, ele está conduzindo de dia e de noite, assim como ele conduziu o povo aqui. A gente precisa se lembrar que a mente de Deus ela não funciona como a nossa e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Muitas vezes o que Deus faz na vida da gente não tem sentido nenhum. Parece que é uma coisa nada que combina com nada, mas no final a gente vai entender o caminhar dele, vai entender o propósito dele para aquela situação. O que eu quero dizer para você, que o Senhor, se ele precisar fazer a gente ficar dando voltas ali na situação, ele vai fazer a gente dar voltas de propósito, porque ele tem propósito específico para aquela situação. Nem sempre quer dizer que, eu estou fazendo alguma coisa de errado, ou meu Deus, o que eu fiz? Será que eu estou em pecado? Será que eu errei? Sabe, às vezes nem é isso, mas simplesmente o Senhor pode fazer a gente dar voltas, porque se a gente fosse por um caminho mais curto, um caminho mais prático, esse a gente poderia se perder, e não é isso que ele quer pra gente. Ele quer que a gente seja ali, sabe, trabalhado ali naquele processo, porque o que ele tem para nossa vida é algo bom. O Senhor, ele tem planos de paz e não de mal, para dar pra gente aquilo que nós esperamos, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.